Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de La Salud en Común. En esta tercera temporada, que lo que busca es difundir las iniciativas en la región de las Américas respecto de la guía realizada por la OPS, orientaciones para las medidas de salud pública no farmacológicas en contexto COVID-19 para la población en situación de vulneración, y hoy estamos con unas representantes académicas de la Universidad Federal de Sao Paulo, y les vamos a pedir, bueno, estamos con Carlos Buida también, ¿cierto? Les vamos a pedir que se puedan presentar. Então, eu sou Dulce Barbosa, né? Sou professora titular, sou livre docente da Universidade Federal de São Paulo e sou diretora de comunicação e publicações da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, isso foi uma oportunidade, né? O projeto, porque a gente já tem redes formadas. Então é isso. Márcia? Bem, eu sou Márcia Azevedo, eu sou professora também na Universidade Federal de São Paulo, sou professora associada do curso de administração e desenvolvi junto com a professora Dulce Barbosa esse projeto voltado para implantação, na verdade capacitação, né, em relação à guia da OPAS. Que bom! E vocês poderiam nos contar os grandes aspectos da iniciativa? Que é a iniciativa de vocês para ter sido escolhida? Que caracteriza essa iniciativa? Olha, quando teve a chamada, eu achei bem oportuno, né, que nós pudéssemos participar, tanto enquanto universidade, quanto Associação Brasileira de Enfermagem, né? O Brasil é esse território enorme e a gente já trabalha com rede, né? Então, a Associação Brasileira de Enfermagem tem representante em todo o território nacional com sede, né? Nós temos as seções e então facilitaria a divulgação e a capacitação dessas pessoas para a implantação da guia. Então foi o que mais motivou, assim, foi ter esse facilitador, né? Nós não foi necessário a formação da rede, né? Nós já tínhamos uma rede, então seria só a implantação dessa guia para que ela fosse amplamente divulgada e utilizada. E incentivasse, talvez norteasse, né, política pública para a implantação de aspectos que não tivessem sido contemplados ainda, né? Então, acho que foi isso que mais nos motivou, né, Márcia? Exatamente, inclusive porque aqui o Brasil é um país enorme, né, dimensões continentais, e nós temos uma população extremamente diversificada desde o período da colonização. E nesse sentido, as populações vulneráveis, elas também são muito diversificadas. A gente teve uma população atualmente muito miscigenada, mas que tem influência europeia, negros e também indígenas. E por razões aí históricas, sociais e econômicas, vários grupos têm uma situação extrema de vulnerabilidade. E essa rede que já está formada, especialmente com a atuação da ABEM, que é a Associação Brasileira aí de Enfermagem, com atuação em todo o território nacional, a gente conseguiu atuar junto com a academia, que a academia no Brasil, na área de saúde também, tem muita tradição e muitos trabalhos extremamente bem-sucedidos. Então, essa rede tinha um conhecimento já acumulado significativo no atendimento das populações vulneráveis. Então, a gente viu a oportunidade da chamada, da convocatória da OPAS, na medida em que a rede já estava formada, e também uma academia preparada e profissionais experientes no atendimento da população vulnerável. A gente viu uma situação que havia potencialização de, digamos assim, fortalezas. E aí instigou a gente a submeter a proposta. Obrigada. Uma outra coisa, só para complementar, né, a Universidade Federal de São Paulo também é muito alinhada com populações vulneráveis, né? E nós duas, sendo professoras, a gente conhece vários
docentes, né, que trabalham com esses grupos, o que facilitou também. Ok. E a Universidade Federal de São Paulo, ela iniciou na área da saúde, é uma instituição de quase 100 anos, daqui a 11 anos a gente vai fazer 100 anos, assim, desde o início com atuação na medicina e na enfermagem. Então, de fato, tem um conhecimento grande do território nacional, uma atuação em nível nacional e um conhecimento, a construção do conhecimento nessa área científica, né, na área da saúde, é significativa. Entonces, hay una valorización por la diversidad de saberes también en los territorios, desde la misma profesión la que ustedes mencionan. No sé si me entendí. Você pode repetir, por favor? Sim, que vocês dão valor à diversidade cultural, geográfica, dos contextos, né, onde o projeto chegou, com as populações que vocês trabalham, verdade? Exato. Né? A gente conseguiu identificar. Você quer que eu fale um pouquinho do método, Nicole? Claro. El método. Sí. ¿Cómo ustedes se pudieron acercar o qué estrategia utilizaron para vincularse con la población objetivo que tenían? Então, como a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem, como a gente tem as universidades, nós temos uma rede de universidades também que já trabalham juntas com populações vulneráveis. Então, a Amazonas, junto com a Universidade Federal de São Paulo, trabalha muito com população indígena. Então, nós fizemos assim uma ampla divulgação, anunciando essa capacitação via e-mail marketing, tá? São 14 mil pessoas listadas, né? E nós, no e-mail marketing, nós enviávamos a guia e anunciamos que íamos fazer um treinamento, uma capacitação para aqueles que tivessem interesse. E localizamos também as pessoas, né, que a gente está sempre em contato com elas, pessoas que trabalham com populações específicas e que têm grupos de pesquisa, no Conselho Nacional de Pesquisa, lá no CNPq. Então, identificamos pesquisadores que trabalham com população de rua, com população quilombola, e daí nós convocamos essas pessoas para estarem fazendo as lives, né? E trazendo a experiência delas, porque assim, a guia, ela foi lançada, a Covid já estava quase que no auge, né? E as pessoas já tinham implementado medidas que eram alinhadas, né, com a guia da OPAS, mas algumas até avançaram, porque a situação econômica foi ficando cada vez pior, né? Essa necessidade, vocês imaginam o que é com população de rua, a condição de isolamento, uso de máscara, ir para um albergue. Então, nós localizamos essas pessoas, né? A gente está sempre em contato com elas até, e daí convidamos para fazer as lives. Mas o fato dessa guia ter sido enviada junto, né, com o e-mail marketing facilitou muito, porque mesmo que as pessoas não participassem das lives, nós conseguimos fazer uma ampla divulgação do material. Claro. Então, isso é uma estratégia muito boa e massiva e chegou a diferentes lugares do Brasil, com a Associação de Enfermagem, com a rede da universidade e a metodologia de capacitação. As pessoas se inscreviam e participavam dos lives, sim? E a partir daí, vocês têm ideias se esses lugares, algum desses lugares, conseguiram usar a guia, utilizar a guia? Olha, a gente está participando agora, como eu falei, né? Muitas coisas que a guia trouxe já estavam, né? E ali, o que ficou pendente?
alguns aspectos assim precisaria mais do envolvimento de gestores, o envolvimento político, né? Coisas maiores, saneamento, né? Que independia desses pesquisadores que estavam à frente. Então, eu acho que a guia contribuiu muito, sabe, para fortalecer esses grupos e impulsionar alinhamentos políticos, né? Porque a gente tinha gestores de saúde também participando, inclusive, das lives, né? Que a guia, ela ficou como um referencial teórico, tá? Para uma sustentação junto com gestores, para a criação de política pública e até para dar continuidade àquilo que os próprios pesquisadores já tinham implantado. Ahora, gracias. ¿Cómo vieron ustedes el contexto social, político de Brasil en esos momentos, o bien de la región donde estaban ustedes, frente a la pandemia? Por favor, repete. Eu posso traduzir. Não, eu entendi. É só falar, pode falar em português, prefiro então. Qual é o contexto político, econômico, social onde vocês conseguiram desenvolver esse projeto? Algumas coisas as pessoas sabem, mas não sabem do que é a realidade do Brasil em geral. Nós sabemos que tinha um problema com a vacina, com as fake news, muita informação que não era. Então, e todos esses fatores conspiram contra a realização do projeto, ou a rede, as universidades estão além disso? Pero e aí como era, não? Más que como se faz? Sim. Olha, a vacina, ela foi autorizada a partir de fevereiro ou março de 2020, né? Então, quando nós iniciamos o projeto, a população já estava sendo vacinada, mesmo com intervalos, né? Às vezes faltava vacina, sabe? Agora, as medidas não farmacológicas, eu acho assim que todo mundo que participou, né, Márcia, não teve assim maiores dificuldades para que fossem implantadas. Então, distanciamento, muita gente foi atrás de ocupação de máscara, né, orientações para que dentro, quem mora em comunidades, por exemplo, como fazer distanciamento, né? Se são 11 pessoas dentro de 2 cômodos. Então, é difícil, mas pelo menos algumas coisas, as coisas básicas, o pessoal que estava na linha de frente conseguiu implantar sim, porque o projeto ele acabou sendo desenvolvido mais no final do ano, né? Então, a maioria da população já tinha tomado pelo menos a primeira e já iniciando a segunda dose. Tá. Então, acho que o problema da vacina não foi nenhum impeditivo, sabe, nesse contexto. Mas algumas populações, por exemplo, falta de insumo, né? População de rua, máscara, e para eles entenderem que eles tinham que usar máscara. Então, as dificuldades foram outras, né? Mas em relação... As aprendizagens. Eu gostaria de complementar um pouco em relação a isso, porque o Brasil tem um sistema assim, extremamente resiliente de atendimento à saúde. Eu acho que esse é o pano de fundo por atendimento. A gente tem um sistema único de saúde que é gratuito e universal. Ele atende o Brasil inteiro. Esse sistema único de saúde, é chamado de SUS, ele já tem décadas de funcionamento nessa estrutura de atendimento gratuito e universal. E ele é uma referência para a população. A população confia muitíssimo no atendimento. E, nesse sentido,
o Sistema Único tem várias políticas extremamente bem-sucedidas. Eles têm um atendimento junto às famílias. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é uma referência mundial. A gente tem um calendário obrigatório, são vacinas disponibilizadas para a população gratuitamente, são uma dezena de vacinas que cobrem desde o recém-nascido até a idade adulta. Então, é assim, independente aí de questões políticas que eu acho que não foram uma questão, sem dúvida nenhuma, só do Brasil, né? Houve vários movimentos que questionavam a questão da fake news, assim, o que era Covid, se de fato era necessário isolamento. O Brasil estava inserido no contexto mundial, então houve questionamentos aqui no país, como houve em outros lugares do mundo, e especificamente a posição do governo também foi alternada. Se por um lado havia questionamentos, até por parte do governo, os níveis superiores do governo, em termos de política pública, o SUS ele continua atuando e foi fundamental para a implantação da vacinação e da orientação à população no que se refere não só ao tratamento, mas à orientação em relação às medidas não farmacológicas. Então, o treinamento, a capacitação que nós fornecemos, ela tinha como uma teia de apoio e sustentação essa experiência do Brasil em termos de oferecimento de atendimentos de saúde à população em geral. Bom, só para complementar, assim, nós tivemos muitos participantes, né, que inclusive receberam certificados de participação, que participaram em 80% das lives, se inscreveram via Unifesp, e a maioria eram profissionais de saúde que trabalham na atenção básica, né? Então, isso foi uma coisa muito positiva. E qual seria... Eles terem tido oportunidade, as suas experiências. Uhum. E qual seria do projeto principal enquanto aprendizagem de vocês? Depois da metodologia que vocês usaram, fica alguma aprendizagem? Quer dizer, que metodologia vocês usaram e que aprendizagem vocês conseguem dessa aplicação? Olha, eu acho assim, a Márcia deve concordar comigo, porque é assim, o poder da internet, né? O poder da internet, da capacitação, da educação em saúde remoto é uma coisa fantástica, fantástica. Então, imagina, a gente disponibilizou 14 mil vezes a guia, a gente fez cards, a gente divulgou no Instagram, a gente divulgou no Facebook. Então, eu acho que educação em saúde, capacitação, a internet é um instrumento extremamente poderoso. A gente viu isso, né? A gente viveu isso. Então, eu acredito muito que outras iniciativas, né, para capacitar pessoal de área de saúde, com qualquer intervenção que se faça necessária aí, ela é muito efetiva, muito efetiva. E a gente está vendo isso agora, né? Porque nessa chamada agora, que nós estamos participando também, nós convidamos basicamente as mesmas pessoas que fizeram as lives, que são os profissionais, que são gestores, E eles estão trazendo a experiência, sabe, deles. Então, a gente vê, inclusive, a internet é um instrumento de comunicação com as populações vulneráveis também. Claro. Tá? Então, teve uma que trouxe uma experiência com indígenas, sabe, que eles estão se comunicando pelo celular, tem app com educação em saúde. Quer dizer, é fantástico, né? Fantástico. Bom, nós estamos com a vontade de continuar conhecendo e vamos ter outras oportunidades de intercâmbio. O que nós estamos gravando agora vai ficar disponível para vocês, mas também para um monte de pessoas e agrupações, universidades,
pessoas que são usuários do SUS e outras. Queremos lhes agradecer muito, muito este tempo e parabéns por tudo que vocês conseguem e a repercussão tão ampla e tão diversa que vão chegando. Muchas gracias. Muchas gracias por Olha, el programa del día de hoy. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar. eu também agradeço muito, um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição, né, Márcia? Sim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem conversar outras coisas, estamos à disposição. Obrigado, Márcia. Obrigado, Dulce. Até pronto, então. Obrigada. Até pronto. Tchau, Até!